Boa noite, queridos irmãos. É mais uma alegria poder estar com vocês nesta noite para falarmos um pouco mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a doutrina espírita e estudar essa doutrina tão maravilhosa. E para que a gente inicie então a nossa reflexão dessa noite, eu trouxe para vocês uma mensagem do livro Pão Nosso, que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier e nos diz o seguinte: crê e segue. Se abraçastes, meu amigo, a tarefa espírita cristã, em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas. Ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro dela por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando a reerguer-se. Não criticarás, encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás, valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente, encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate, palavras contra o mal. Reterás o bem, semeando com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia, ama e espera, serve e renuncia. Se não te dispôs a aproveitar a lição do Mestre Divino, aperfeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Que assim seja. Então, queridos irmãos, com essa linda mensagem de Chico Xavier, nós iniciamos então a nossa reflexão desta noite sobre o capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Então, nesse item que nós vamos transcrever nesta noite, nós falamos sobre que não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou seja, não podemos servir a Deus e ao materialismo, né? À riqueza. É isso que essa parábola dos talentos que eu trouxe para a nossa reflexão dessa noite, ela quer nos falar. E ela fala também para nós, para que a gente possa entender por que existe desigualdades de riquezas nesse planeta que ora estamos encarnados, né? Que todos sabemos que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? Um planeta que ainda vai chegar na sua regeneração, mas estamos ainda numa situação de provas e expiações, né? Onde o bem ou o mal está agindo, né? Em todos os seres que aqui vivem, né? Então vamos falar da parábola dos talentos, né? Então essa parábola dos talentos, ela está em Mateus, no capítulo 25, no versículo 14 até o 30. E o que essa parábola nos diz, né? Que um homem chamou seus servidores, ele entregou os seus bens, né? Os seus talentos. Deu 5 talentos a um, 2 ao outro e 1 ao outro.
segundo as suas capacidades, né? E ele fez então uma negociação dos talentos, né? O que aconteceu com esses talentos dados a esses servidores, né? O que recebeu 5 talentos, né? Ele negociou e ganhou outros 5 talentos. O que recebeu 2 talentos ganhou outros tantos, outros 2, né? Negociou e conseguiu outros 2. E o que recebeu somente um talento, né? Ele cavou um buraco e escondeu aquele talento, né? Aquela moeda, né? Como a gente pode simbolizar também, né? E no retorno, né? Do seu mestre, né? Ele, no seu retorno, ele foi cobrar, então, né? O que teria sido feito com aqueles talentos, né? Com aquela moeda que lhe foi dada, né? Então, passado um longo tempo, o amo voltou e o chamou, né? Cada um, né? Dos seus servidores para fazer o acerto, né? Então, o que recebeu 5 talentos e que apresentou outros 5, o que recebera 2 talentos lhe apresentou outros 2, ele disse, né? O amo lhes disse: servidores bons e fiéis, compartilheis outras coisas, compartilheis a alegria do teu senhor. E aquele que recebeu um talento, disse ao senhor: sei que é severo, por isso escondi o talento na terra, aqui o tens ele de volta. E devolveu ao seu senhor aquele talento, né? E qual foi a reação do Senhor, né? O que a parábola quer nos ensinar e nos mostra a reação do Senhor quando recebeu essa informação, né? Ele diz: servidor mau e preguiçoso, aquele servidor que recebeu um talento, enterrou, escondeu, né? E não o fez produzir. Tirem o talento que está com ele e deem ao que tem 10 talentos, né? Dar-se-á a todos que já têm, e tirar-se-á daqueles que nada têm. Seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes, né? E, queridos irmãos, a gente pensa que essa questão dos talentos, né? Ela quer nos ensinar o quê? O que nós podemos entender, né, com essa parábola? Quais são os ensinamentos que Jesus quis trazer naquela época àqueles que estavam ouvindo essa parábola, né? Ela exprime os deveres que nos assistem perante os que recebemos de Deus, né? Então, se nós recebemos talentos de Deus, o que nós devemos fazer? Escondê-los na terra, né? E deixarmos lá e devolvermos somente aqueles talentos a Deus? Ou fazer como os outros 2 servos, né? Que receberam os seus 5 talentos e fizeram com que esses 5 talentos, ou seja, que aquilo que eles sabiam, que eles tinham recebido, fazê-lo multiplicar, fazê-lo aumentar, né? Então, o ensinamento que essa parábola nos traz, né, que as dádivas divinas são distribuídas entre todos os seus filhos, de acordo com a capacidade de cada um. Então, Deus distribui a cada um de nós conforme a nossa capacidade. E cabe a cada um de nós estar multiplicando essas capacidades, né? As leis divinas exigem que o que é recebido de Deus, né, o que nós recebemos de Deus, seja desenvolvido e seja bem utilizados por nós, para o bem de todos, né? E o sentido, né? Qual que é o sentido dessa parábola? Dá-se ao que já tem. Tendo conquistado, recebe mais pelo esforço do bem. Ou seja, quanto mais nós nos esforçarmos, quanto mais a gente fazer multiplicar aqueles talentos que nos foram dados, mais nós vamos receber, né? E quando ele fala tirar-se do que não tem, né? Então, não tendo conquistado, perde-se o que tem, por não saber conservar. Então, aquele que
não sabe conservar aqueles talentos que lhes são dados, né? Eles vão perder, né? Então, isso acontece com cada um de nós quando a gente não multiplica, né, aos outros aquilo que a gente tem, quando a gente não entende o que é caridade, quando a gente não entende o que é dividir, né? Então, Deus, na realidade, queridos irmãos, não é Deus quem retira de nós as coisas, né? Mas sim nós mesmos através das nossas atitudes erradas, né? Então, quando a gente não compartilha, a gente acaba também perdendo aquilo que a gente precisa, né? E a gente pode estar pensando na utilização, né, dos nossos talentos, né, perante as leis divinas, né? Então, nós temos vários exemplos de pessoas que fazem o bem, que obedecem às leis de Deus, que recebem grandes glórias através, né, do mérito, né, daquilo que eles fazem. A gente pode falar em Irmã Dulce, né, que foi alguém que viveu para os pobres, que ajudou muito a muitas pessoas. O próprio Chico Xavier, né, nas suas ações no bem, ajudando outras pessoas. Então, são os nossos exemplos, né, de pessoas que têm os talentos e fazem esses talentos se multiplicarem através das suas obras, né? E podemos citar, claro, tantas outras pessoas, né, que fazem do seu dia a dia uma multiplicação dos talentos que Deus deu, né? E os que desobedecem às leis de Deus, o que eles receberão? Né? Dolorosas consequências. Né? Então, vamos falar agora sobre a questão das causas das desigualdades das riquezas, que é o que fala esse nosso capítulo 16, né? Sobre as desigualdades das riquezas, né? Então, por que existe essa tal desigualdade, né? Qual que por que nós não somos todos iguais em riqueza material, né? Nesse planeta que agora estamos, né? Por que não somos todos iguais? Por quê? Porque, queridos irmãos, nós não somos todos iguais em inteligência, nós não somos todos iguais nas nossas atividades, no nosso trabalho, né? Porque nós não sabemos na realidade, né, não conseguimos ter sobriedade e previdência para conservar aquilo que temos muitas vezes. E também um programa social de Deus para a experiência moral dos homens, né? Então, essas desigualdades que existem é uma prova que Deus coloca para quê? Para, né, nos colocar à prova, para saber como se fossem os talentos, né? Então, dá os talentos para nos ensinar a compartilhar, nos ensinar a sermos caridosos, nos ensinar a dividir com o nosso próximo, a auxiliar, né? É uma experiência que todos nós temos que passar, para que a gente possa, sim, evoluir e aprender, né? Então, cada um possuirá a riqueza, por sua vez, através das existências, né? Falando em reencarnação, já vivemos muitas vidas, vamos viver muitas vidas ainda para aprendermos, e cada existência, numa existência, a gente recebe a oportunidade da riqueza material. E então é uma prova para a gente saber, né, lidar com isso, saber compartilhar. E se a gente não aprende a compartilhar essa riqueza, na outra encarnação a gente volta, né, sem ela, né, para a gente fazer também uma vivência sem a riqueza para a gente aprender, talvez, né, a dividir, né? Então, essa é a função, né, dessa desigualdade, né? Então, uma pergunta que a gente muitas vezes se faz, né? A pobreza deixaria de existir se toda a riqueza do mundo fosse repartida igualmente entre todos nós? Vocês já se fizeram essa pergunta, queridos irmãos? Né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz que não, que se, né, a riqueza fosse distribuída, né, de forma igual entre todos os moradores desse planeta Terra, mesmo assim a pobreza ela não deixaria de existir, né? Porque a cada um caberia uma parcela mínima e insuficiente.
né? A igualdade de condição social logo seria desfeita pelas diferenças individuais. Então vamos pensar assim: eu sou um médico, né? Mas agora eu tenho riqueza igual a todos, então eu não preciso mais trabalhar, eu não preciso mais consultar as pessoas, eu não preciso mais medicar, eu não preciso mais ajudar as pessoas. Ninguém mais teria, né, um médico em situação que a gente ficasse doente, né? Mas eu recolho lixo na cidade, né? Trabalho aquele menino lá que corre atrás do caminhão para recolher o lixo na cidade. Não vou mais recolher, porque agora eu tenho riqueza, né? Tenho posses suficientes para o meu bem-estar. E aí o que que vai acontecer, queridos irmãos? A nossa cidade vai ficar imunda, vai ficar suja, né? E não vamos mais ter condições de viver num lugar sujo e vamos ficar doentes e precisar do médico, né? E então o agricultor também, aquele que produz o alimento para que a gente possa se alimentar, ele também vai dizer: não, eu não preciso mais produzir alimento porque agora eu tenho riqueza suficiente, né, para o meu bem-estar. Do que nós vamos nos alimentar? Entendem, queridos irmãos, que existe um equilíbrio que vai ser rompido em função da distribuição da riqueza, né? Por isso que aqui o Evangelho nos mostra que essa desigualdade ela é necessária para o bem-estar de todos nós, né? E a pobreza é a riqueza, né? A pobreza é a prova da paciência e de resignação para aquele que vive nela, né? E a riqueza, o que que ela é? É a prova da caridade e da abnegação. É uma prova para saber se realmente nós somos caridosos. E aqueles que não são, desenvolver essa caridade na sua vivência, no seu dia a dia, né? Então, por que Deus concede a riqueza aos que não a colocam a serviço do bem? Por que será? Né? É um meio de experimentar moralmente, é um meio de fazer com que aquela pessoa, aquele ser, seja experimentado e melhore, e se melhore moralmente, né? Cada um tem que possuí-la para se exercitar e ser utilizada e demonstrar que o uso sabe fazer da riqueza, né? Então, como eu falei, uma encarnação a gente tem a pobreza e outra a riqueza, justamente para experimentar. Assim como numa encarnação nascemos homem, noutra encarnação nascemos mulher, para experimentarmos, né, essa vivência para o nosso crescimento, né? Assim como cada encarnação, nós temos uma profissão diferente, né? São todos, a Terra é como um local de experimento, né? Onde a gente vem experimentar aquilo que a gente aprende quando está no plano espiritual, né? E falando ainda sobre a distribuição justa das riquezas, né? Somente quando os homens se regerem pela caridade, eliminando o egoísmo e o orgulho de seus corações, sim, vai existir uma justiça da riqueza entre todos nós, né? Então, queridos irmãos, quando a gente fala em riqueza, né, a gente pensa sempre na riqueza material e ela é muito importante, né? Porque estamos encarnados em um planeta de provas e expiações e onde a gente vive essa matéria, onde a gente depende do nosso corpo físico e do bem-estar desse corpo físico, né? Então a riqueza ela não é errada, porque ela é necessária para nos mantermos vivos e nos mantermos e fazermos as nossas provas e a nossa evolução nesse planeta, né? O que a gente não pode esquecer é que precisamos também da riqueza espiritual, né? Daquela riqueza que nos fortalece, que nos direciona ao nosso Pai, porque filhos deles nós somos, né? E co-criadores que somos, filhos desse Deus, nós também devemos lembrar, sempre colocar em primeiro lugar a riqueza espiritual, a riqueza moral, né? Aquela riqueza que nos aproxima cada vez mais do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus,
que é a nossa luz que deve nos guiar em todos os dias. Tá? Então, queridos irmãos, eu espero ter contribuído e esclarecido para vocês um trecho, né, desse capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e ter contribuído um pouquinho mais para cada um de vocês poder fazer a sua evolução com relação à riqueza deste mundo. E para a gente então encerrar, né, a nossa reflexão dessa noite, eu trouxe também uma linda mensagem, né, que fala sobre contribuir, né? Nada mais adequado nós falarmos nessa noite para sobre a riqueza, né? Como esse trechinho que fala sobre contribuir, né? E ele nos diz assim: quando se divulgou a afirmação de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou da esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presente lição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante de todo lugar e de todo o dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, o nosso irmão em humanidade e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual do esforço de cada dia. Sobrevivendo o momento de repouso diuturno, cada coração deve interrogar a si próprio quanto à qualidade de sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, dessa ou daquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho e contribui com alegria. Uma boa noite a todos, queridos irmãos. Que a paz do Senhor permaneça com todos vocês. Que assim seja.